Graça e paz, amém. Pai, eu glorifico o Teu nome por este louvor, Senhor. Pai, glorifico o Teu nome por estar aqui nesta noite para Te honrar, para pregar e falar da Tua palavra, do Teu amor. Pai, a Tua palavra é o próprio Espírito. Por isso, Pai, nós estamos aqui para ministrar, Pai, a Tua vida em cada irmão nesta noite. Senhor, cada vida seja edificada hoje, Pai, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua virtude, Pai, e com o Teu poder de restaurar todas as coisas. Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. A palavra diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E alegrai-vos na esperança. Amém? Então, se você não tem no que se alegrar, alegre-se na esperança daquilo que você espera. Embora você não está vendo, mas você espera. Amém? Eu vim algumas coisas, e todas as coisas a palavra nos diz aqui hoje. Você viu, e o irmão Alexandre pregou sobre Coríntios, que tudo é um ensinamento para que nós aprendamos a viver em Deus. Tudo que foi escrito e tudo que foi para o nosso ensino, para que nós possamos ser edificados. O porquê eu não sei, Deus sabe. Talvez você, olhando a grosso modo, é uma grande história que já foi contada, mas que nós estamos aqui ainda. Então Deus já fez o fim e fez o começo. Ele sabe todas as coisas. E Ele diz que as coisas reveladas pertencem a nós, os nossos filhos. As não reveladas pertencem a Deus. Então há coisas que nós não entendemos ainda. Talvez um dia vamos entender. E há coisas que nos foi reveladas por meio da palavra. Deus nos revelou para nos ensinar, para nos mostrar um caminho. E a Bíblia diz que nós somos colocados como espetáculo, tanto para todos os principados e potestades nas regiões celestiais. Então nós estamos aqui como um espetáculo. Por quê? Isso Deus sabe, eu não sei. E Deus tem me chamado para pregar. Por quê? Não sei, Deus sabe. Mas creio que toda a palavra de Deus tem um ensinamento. E que Deus, no seu grande amor, Ele nos chamou pela sua graça. Porque se fosse favor não era graça, se fosse por obras não era graça. Mas Deus deu de graça para todos que nele crê, tenham a vida eterna e permaneçam na graça de Deus. Amém? E estamos aqui, como a gente vem tentado tirar a religião do cristianismo, nós estamos aqui para instruir. Primeiro, um exército de Deus, né? Que não se detém, um exército que passa por muralhas, que salta muralhas, que se lança até o fim para conquistar uma coroa, né? Como um corredor que conquista uma medalha, como os times que vieram para a Copa e todos se dedicaram, passaram 4 anos se preparando para ganhar uma coroa corruptível, e se doaram, fizeram o máximo que eles puderam. Nós, como cristãos, nós também temos uma carreira colocada por Deus para que nós possamos seguir esta carreira. A princípio nós esperamos coisas boas, porque Jesus diz que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então nós esperamos essa vida abundante que Ele nos promete. É uma alegria. Nós temos que nos alegrar nisso, nessa esperança que há uma vida prometida, uma vida de abundância, uma vida de graça, de felicidade, de alegria. E a Bíblia diz que Jesus Cristo se entregou e morreu na cruz na esperança
de ser o rei, de ser o Senhor, aquilo que estava ali proposto para ele. E ele passou por todas as dores, porque ele sabia o caminho que ele tinha que correr e aonde ele tinha que chegar. Então nós também temos uma carreira proposta. A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não existem, como se elas já fossem. Então para Deus todas as coisas já existiam. E Ele diz que Ele nos chamou antes da fundação do mundo. Ele já te chamou. E Ele já se agradou de você de antemão. Então se Ele te chamou, porque Ele já se agradou de você. Ele já te ama. E Ele te chamou à existência. Embora você não existia, mas Ele te chamou à existência. E te trouxe até aqui. E te cuida e te guarda. E tem uma carreira proposta para você. Algumas com dores, outras com poucas dores. Mas Deus tem uma proposta e uma carreira bonita para a tua vida. Amém? A outra vez que eu preguei sobre Abraão, o pai da fé. Então Deus começou a operar na terra através de Abraão. Deus reconquistou a terra através de Abraão. E Abraão por isso foi chamado pai da fé, porque ele se colocou para Deus, para que Deus pudesse usá-lo, para que Deus pudesse trabalhar nele a fé. E depois de Abraão veio o filho da promessa, que é Isaac, porque o Isaac será chamado toda a descendência de Abraão. Nós vamos ser chamados todos da fé, somos chamados em Isaac, numa promessa. E para estarmos na vida de Isaac, nós temos que aprender a ser filhos. Porque a vida de Isaac, se você for ver de todos os personagens bíblicos, foi uma vida tranquila, calma, poucos problemas. Só os midianitas que tentaram entulhar os poços que o pai dele fez, e ele teve que desentulhar esses poços. Mas do restante, Isaac é o filho, aquele que recebe toda a herança do pai, aquele que recebe todas as coisas do pai. Isaac aprendeu a receber do pai. Isaac aprendeu a simplesmente ser filho. E nós muitas vezes não sabemos ser filhos, e não sabemos receber herança do pai. Então tem muitos detalhes que nós devemos aprender para podermos receber a herança do pai. Às vezes eu creio e sei que nós temos uma carreira proposta, mas muitas vezes nós não entramos nessa carreira. Nós não andamos naquilo que Deus preparou para nós, nos caminhos perfeitos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. É boa, agradável e perfeita. Então a vontade de Deus para a tua vida, ela é assim. Mas às vezes você não entrou. Por isso que Deus vai nos ensinar isso em Jacó. Jacó, ele nos ensina que nós muitas vezes lutamos na carne, como Jacó lutou na carne, até ele perder a força. Até que Deus tirou, como Deus fez com Abraão e Sara, com 100 anos ter um filho, quando não tinha mais força, quando não tinha mais esperança neles mesmos, mas a esperança passara a ser em Deus. Assim também Jacó, ele parou de lutar quando o quadril dele. Aí ele parou de lutar. Por que ele parou de lutar? Porque ele aprendeu a receber. Ele aprendeu a esperar em Deus. E uma das coisas muito, muito grave que nós fazemos, e eu tenho visto na igreja, porque nós não aprendemos a sair da lei para chegar na graça. Nós aprendemos a ser religiosos, e quando nós estamos na religião, nós estamos em Ismael, aquilo que é feito pela carne. Então nós fazemos muitas coisas na carne. Essas coisas que eu digo, aquilo que você quer agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus. E o cristianismo não é o homem agradando a Deus, mas é Deus agradando o homem. Buscando a Deus, mas é Deus buscando o homem.
Dá para você entender isso? Nós confundimos, nós entramos na lei mosaica, nós entramos debaixo de jugo, de prisões, e nós adoecemos a alma. A alma quer dizer o intelecto, a sua vontade, o seu desejo, ele está doente. Então você busca Deus, e quando você busca Deus, você busca de uma maneira que a sua carne busca, e não sabe receber. Então não entra na graça. A nossa luta é para que nós possamos entrar debaixo da graça, naquilo que Deus já preparou de antemão para nós. Está tudo feito. Em Hebreus 3:4 diz que Deus já fez todas as coisas e Ele descansou no 7º dia. E se Ele descansou no 7º dia, aquele que tem fé também descansará das suas obras. Então você vai descansar das suas obras também quando você aprender a entrar em Deus. E como é entrar em Deus? É você ser um só. É quando você aprende a unir o espírito e a alma. Quando você aprende a unir a atitude e as palavras. Quando as tuas palavras são uma só com as suas atitudes. E isso é santidade. Deus diz para Abraão: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. E quando Deus fala isso, nessa perfeição, ser perfeito, nós logo já imaginamos que nós temos que ajudar a Deus. E nós começamos a entrar num jugo novamente para agradar a Deus. E quando nós entramos nesse jugo novamente para agradar a Deus, nós desagradamos a Deus. Nós fazemos Ismael. Quando Abraão e Sara se esforçaram para ajudar a Deus, porque Deus tinha prometido um filho para eles, e eles quiseram ajudar a Deus, Sara falou: pega a minha escrava e tem um filho com ela. Ela tentou ajudar a Deus. E toda vez que nós tentamos ajudar a Deus nos propósitos de Deus, nós desagradamos a Deus e nós saímos do propósito de Deus. Nós começamos a andar pelo nosso próprio propósito. E existe uma coisa muito grave que nós não observamos. Nós cristãos, quantos vieram aqui na igreja porque se sentem felizes em estar aqui? Eu já fui assim, mas isso só acontece comigo. Eu já fui muitas vezes na igreja por obrigação. Com vocês isso, sabe? Isso é só comigo. Eu muitas vezes fui na igreja porque, puxa, o que vão falar se eu não fui na igreja? Meu Deus do céu, hoje é o fulano que prega, o fulano vai achar que eu não gosto dele. Ai, meu Deus, eu tenho que ir nessa igreja. Ai, mas os outros vão falar que eu nunca vou na igreja. Meu Deus do céu. Mas isso só acontece comigo, sabe? Não acontece com vocês. Então a gente pensa assim, às vezes também eu penso, né? Meu Deus, Deus não vai me abençoar, eu não fui na igreja no domingo. Ai, meu Deus. Aí você vai ajoelhar para orar e falar: Deus não vai ouvir minha oração, eu não fui na igreja domingo. Será que vocês estão me compreendendo? Voltamos para a lei. Toda vez que nós fazemos algo em Deus que não há alegria no nosso coração, nós voltamos para a lei. Nós voltamos para Isaac. Nós voltamos para Ismael, aliás. Nós voltamos a fazer aquilo que nós queremos agradar a Deus. E nós temos grandes problemas com isso. Vou passar para vocês. Abra. Eu achei gozado que hoje o Espírito Santo, eu acho tremendo. E eu tenho falado muito por louvor isso. Quando vocês começam a entrar no Espírito, você começa a entrar na graça. E Ele conduz todas as coisas. Até os louvores, Ele conduz. Até o irmão Alexandre veio e falou.
naquilo que tudo é um complemento. Vocês vão ver depois que eu terminar essa pregação que tudo foi um complemento, porque o Espírito Santo está fazendo. Amém? E quando Ele faz, é perfeito. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 11. No versículo 27. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: a palavra é Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: a palavra é um espírito e ela tem vida. Amém? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui tem grande revelação. Quando nós participamos disso aqui, quando nós participamos da ceia do Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos participando da ceia do Senhor. Nós estamos aqui para comer do corpo de Jesus Cristo e do sangue de Jesus. Não é só no dia da ceia que nós estamos fazendo isso. Todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Jesus, nós estamos comendo do seu corpo espiritual. Nós estamos nos enchendo do Espírito de Deus. Nós estamos nos enchendo da palavra. E a palavra é Espírito. E a palavra é Deus. E a palavra é o próprio Jesus que vai habitar em nós. Nós estamos sendo edificados para a morada de Deus no nosso espírito. Quantos entenderam isso? Amém? Meus irmãos, eu também já tive desse lado aí muitas vezes. E muitas vezes eu tive aí, e o que o pastor falou entrou por aqui e saiu por aqui. Sabe por quê? Porque a palavra diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes nós não estamos com espírito para ouvir. Eu queria que você falasse: Deus, me dê ouvidos para ouvir. Por quê? Nós vamos ver no final. Quando ele fala aqui, por isso há muitos enfermos entre nós. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando nós nos julgamos a nós mesmos, nós obrigamos a Deus nos julgar. E há um problema na igreja. Há uma dificuldade no ser cristão. Jesus conta uma parábola de que um certo senhor chegou na igreja e ele batia no peito e dizia: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como aquele outro, porque eu dou meus dízimos, eu oro todos os dias e dou os meus dízimos.
E Jesus conta que mesmo o outro, ajoelhado, dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim porque sou pecador. Senhor, tenha piedade de mim porque eu não sou nada. E Jesus disse: qual destes foi justificado? E ele diz que aquele que ajoelhado e prostrado e quebrantado dizia: Senhor, eu não sou nada, tenha piedade de mim porque eu não sou nada, esse foi justificado. Ao passo que o outro batia no peito e dizia: te dou graças, Senhor, porque eu dou o meu dízimo, porque eu vou na igreja todos os domingos. Meus irmãos, e eu me questionando muitas vezes a esse respeito, e eu tenho buscado a Deus e falado: Senhor, me dá ouvidos para ouvir, porque eu quero andar em sintonia, eu quero ser nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Mas Paulo diz que fazer o bem está em mim, mas não o efetuar.